Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Nessa aula de hoje, eu trago uma importante atualização para vocês, que diz respeito à possibilidade ou não das constituições estaduais, dos estados, das entidades federadas instituírem novas hipóteses de foro por prerrogativa de função, além daquelas já previstas expressamente na Constituição Federal. Nós vamos fazer uma análise em duas etapas. Na primeira etapa, vamos examinar o que significa dizer que as entidades federadas são dotadas de autonomia. Já na segunda parte, nós vamos analisar a natureza jurídica do foro por prerrogativa de função. Analisadas essas duas partes, esses dois aspectos, nós vamos então concluir se seria ou não possível as entidades federadas, no exercício da sua autonomia federativa, instituírem, criarem novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Nós temos aí, portanto, constituições estaduais e foro por prerrogativa de função. Bom, primeiramente, temos que entender o que significa autonomia federativa, a autonomia das entidades federadas. O primeiro ponto importante é sabermos que a autonomia não se confunde com soberania. Soberania pode ser analisada em dois aspectos: no aspecto internacional e no aspecto interno. No aspecto internacional, nós falamos em soberania horizontal. No aspecto internacional, soberania indica a relação que se tem no plano internacional entre Estados soberanos. Essa soberania no plano internacional indica a relação de igualdade entre Estados, não indica a relação de supremacia. Por isso, soberania horizontal. Estados soberanos se encontram no mesmo patamar jurídico. A relação é de igualdade e não de supremacia. Já a soberania, no aspecto interno, no âmbito interno do próprio Estado, indica a relação de supremacia. Por isso é que se fala em soberania vertical. Significa dizer que o poder soberano é o poder supremo no âmbito interno do respectivo Estado. Significa, em outros termos, que esse poder soberano é aquele poder que não está submetido à legislação. É aquele poder que cria, portanto, o próprio sistema jurídico daquele Estado. É o poder soberano que estabelece uma constituição para um Estado, que estabelece a norma fundamental que vai reger todas as relações no âmbito interno daquele Estado. Esse aspecto da soberania, ele vem previsto no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que diz lá que todo o poder emana do povo. Então, o povo é o poder soberano, é o poder supremo. É aquele poder, como dito, que pode estabelecer, editar, criar uma Constituição para o respectivo Estado. Não está submetido, portanto, à Constituição anterior, à legislação anterior. Ele pode romper com o sistema jurídico, criando uma nova Constituição. O que significa agora autonomia? Autonomia, como falado, não pode ser confundido com soberania. Autonomia significa poderes limitados constitucionalmente. Significa, em outros termos, que o poder autônomo é aquele poder que atua, é aquele poder que tem competência para atuar dentro dos limites fixados constitucionalmente, dentro dos limites estabelecidos na Constituição, que é fruto da manifestação do poder soberano. A autonomia ela é conferida a todos os entes da federação. Então, União, estados, municípios, Distrito Federal, são todos autônomos nos termos da Constituição, como dito. Vamos ao artigo 18 da Constituição? Veja o que diz o dispositivo. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Então, autonomia indica poderes limitados constitucionalmente.
significa que as entidades autônomas têm um espaço de atuação, um espaço de discricionariedade política, administrativa, legislativa, limitado constitucionalmente, devendo obedecer os limites, os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal. A autonomia significa uma quádruplice capacidade. Capacidade de auto-organização, que significa que as entidades federadas podem estabelecer suas próprias normas de organização, constituições estaduais, leis orgânicas. Significa ainda capacidade de autogoverno, ou seja, entidades federadas têm seus próprios governos, garantido, portanto, autonomia financeira, autonomia orçamentária. Então, autonomia como quádruplice capacidade: autogoverno, auto-organização. Autoadministração, administrar seus próprios serviços, e autolegislação. Então, autonomia, capacidade das entidades federadas se auto-organizarem, criarem suas próprias normas de organização. Também de autogoverno, garantindo a essas entidades autonomia financeira e orçamentária, autoadministração, administrar seus próprios serviços e autolegislação. O que é importante aqui é a autonomia como auto-organização. Capacidade das entidades federadas estabelecerem suas próprias normas de organização, suas próprias constituições ou leis orgânicas. Como dissemos, essa autonomia é limitada. E é limitada pelo que nós chamamos de princípios constitucionais de reprodução obrigatória. São aquelas normas constitucionais que devem ser observadas necessariamente pelas entidades federadas, sob pena de inconstitucionalidade. Então, os princípios constitucionais, eles limitam, eles servem como limitação à autonomia das entidades federadas. Veja, por exemplo, o artigo 11 do ADCT. Olha o que diz lá. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Então, grife, obedecidos os princípios desta. Nós temos, portanto, aqueles princípios de reprodução obrigatória, princípios constitucionais sensíveis, princípios constitucionais extensíveis, princípios constitucionais estabelecidos. Assim sendo, os princípios constitucionais sensíveis, estabelecidos ou extensíveis limitam a atuação das entidades federadas, limitam a autonomia das entidades federadas sob pena de inconstitucionalidade. Por exemplo, vamos imaginar que um determinado Estado, ao estabelecer a sua Constituição, diga lá que naquele respectivo Estado são poderes daquele Estado, daquela entidade da federação, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e, por exemplo, o Ministério Público Estadual. Seria inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque o artigo 2º da Constituição, que trata lá da separação de poderes, vamos até ele, diz lá, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esse dispositivo é um princípio constitucional estabelecido, decorrente, que limita a autonomia das entidades federadas. Logo, se a Constituição Estadual estabelecesse o Ministério Público Estadual como um quarto poder naquele Estado, a Constituição Estadual seria inconstitucional. Logo, os princípios de reprodução obrigatória, de novo, são eles princípios estabelecidos, princípios extensíveis e princípios constitucionais extensíveis, funcionam como verdadeira limitação à autonomia das entidades federadas. Então, na primeira parte da nossa análise, a autonomia indica poder limitado constitucionalmente, limitado pelos princípios constitucionais de reprodução obrigatória. São eles princípios constitucionais estabelecidos, extensíveis e princípios constitucionais sensíveis. Agora, o segundo aspecto importante para analisarmos a questão diz respeito à natureza do foro por prerrogativa de função. O foro por prerrogativa de função é uma garantia institucional. Ao lado das imunidades,
O foro prerrogativo de função caracteriza exceção a determinadas regras constitucionais, por exemplo, exceção ao princípio republicano, exceção ao princípio da igualdade, exceção ao princípio do juiz natural. Exceções devem vir previstas expressamente na Constituição Federal. Não podem ser ampliadas pelo poder constituinte derivado decorrente, que não é um poder soberano, é um poder autônomo, é um poder limitado. Portanto, esses princípios, princípio republicano, princípio da igualdade, princípio do juiz natural, são normas de reprodução obrigatória para todas as entidades federadas, limitando, como dito, a autonomia, a discricionariedade dessas entidades para estabelecerem suas próprias normas de organização, consequentemente, impedindo que essas entidades instituam, criem novas hipóteses de foro por prerrogativa de função. Vamos à decisão do Supremo Tribunal Federal? Nós temos aí foro por prerrogativa de função e membros da Defensoria Pública e de Procuradorias Estaduais. ADI 6501, 6508, 6515 e 6516. O STF fixou a seguinte tese: é inconstitucional norma de Constituição Estadual que estende o foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas na Constituição Federal de forma expressa ou por simetria. Resumo da decisão: as constituições estaduais não podem instituir novas hipóteses de foro por prerrogativa de função, além daquelas previstas na Constituição Federal. As normas que estabelecem o foro por prerrogativa de função são excepcionais. Então, aqui, como eu disse, as garantias institucionais, as imunidades, o foro prerrogativo de função são exceções. Exceções ao princípio republicano, ao princípio da igualdade, ao princípio do juiz natural e, como exceções, devem ser interpretadas restritivamente. Então, não cabe aos estados, e muito menos aos municípios, Distrito Federal, ampliarem essas exceções. As exceções devem vir previstas na Constituição Federal. São, portanto, taxativas. Retomando, as normas que estabelecem o foro por prerrogativa de função são, como falado, excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente. Não cabendo ao legislador constituinte estadual, então veja, não cabendo ao legislador constituinte estadual, poder constituinte, derivado decorrente, estabelecer foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas listadas na Constituição Federal, a qual não cita defensores públicos nem procuradores. Em atenção ao princípio, olha os princípios de reprodução obrigatória, que limitam a autonomia das entidades federadas. Princípio republicano, princípio do juiz natural e princípio da igualdade. Portanto, a partir desses princípios, a regra geral é que todos devem ser processados pelos mesmos órgãos jurisdicionais, apenas a fim de assegurar a independência e o livre exercício de alguns cargos. Admite-se, excepcionalmente, portanto, a fixação do foro privilegiado. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade. Aqui é mais um detalhe importante. Como dito, essa decisão ela confirma uma jurisprudência do Supremo. Tanto é assim que a decisão foi, inclusive, unânime. O que é importante destacar, pois vai ser muito difícil a reversão dessa decisão. Por quê? Porque foi uma decisão unânime, não houve divergência quanto à questão. Retomando,
Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou procedentes pedidos formulados em ações diretas para declarar, com efeito ex nunc, a inconstitucionalidade da expressão e da Defensoria Pública, constante no artigo 161, inciso 1A da Constituição do Estado do Pará, das expressões o Defensor Público Geral e da Defensoria Pública, constante do artigo 87, inciso 4, A e B, da Constituição do Estado de Rondônia, da expressão Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública, constante do artigo 72, inciso 1A, da Constituição do Estado do Amazonas e das expressões, bem como aos procuradores de Estado e os defensores, constante do artigo 136, inciso 9, a linha A, da Constituição do Estado de Alagoas. Bom, pessoal, então, conforme o Supremo, não cabe aos Estados instituírem novas hipóteses de foro por prerrogativa de função, pois, sendo um poder autônomo, estão limitados pela Constituição Federal. Deve observar os princípios de reprodução obrigatória. São eles: princípios constitucionais estabelecidos, princípios constitucionais extensíveis e princípios constitucionais sensíveis, que, uma vez violados, dão margem à declaração de inconstitucionalidade da respectiva norma estadual. Essa é a questão que eu queria trazer para vocês. Bom estudo a todos, sucesso sempre. Até a próxima.